Em 3 de maio de 1935, foi criado o Recreio dos Empregados da Fábrica de Rendas Arp com finalidades recreativa, desportiva e beneficente. A também criada Banda Recreio Musical dos Operários da Fábrica de Rendas Arp animava aos domingos as matinês dançante, que ocorriam das 14 às 18 horas no salão do Pavilhão das Refeições. Ainda assim, os comunistas não se davam por satisfeitos. Alguns operários espalhavam que os colegas que utilizassem o refeitório da fábrica perderiam o direito de pedir aumento de salário e incitava-os a não comprarem fichas. Igualmente, infiltravam no espírito dos operários que o recreio musical foi criado para acabar com o aumento de salário. A empresa procurava promover boas relações com os funcionários para neutralizar a influência do Partido Comunista. Passou a oferecer creche e foi criada a Caixa de Beneficência no caso de morte e empréstimo na hipótese de doença do operário ou de um membro de sua família. Ocupava-se do treinamento contínuo para desenvolver potencialidades de operários em destaque. Ari Ventura entrou na fábrica em 24 de junho de 1926, com 14 anos de idade. Iniciou no setor de cartonagem, passando pelas seções de tipografia, cordões, cianinha, isca e bordados. Esta última, uma promoção. No ano de 1942, a Rendas Arp possuía 1.279 funcionários, sendo 11 estrangeiros. Tinha 20 máquinas nesse setor de bordados. Mas era o setor mais importante, ou o senhor diria que tem outros setores também muito importantes? Olha, um setor muito importante, que no início aqui se fazia rendas, né? Que mais tarde não fez mais. Né? Por isso tem aí Rua das Rendas, né? Porque aqui começou fabricando rendas grega. E o que era grande aqui na fábrica é a fiação, né? Era famosa em fiação. Fios, né? Fios, né? Fazia chamada seção de fiação. Tinha muitos fios, comprava o algodão, a firma comprava o algodão e confeccionava linhas. Me parece que era algodão e fios de algodão e também sintético, né? Mais tarde veio também o sintético. Depois veio o sintético. Tá. Então, o carro-chefe da Rendas Arp era a fabricação de fios para vender para as outras indústrias, seria isso. Mas ela depois também começou a usar seu próprio fio para fazer suas rendas. Fazer essa renda, fazer os bordados, tudo com o próprio fio gerado, produzido aqui mesmo. O senhor sabe dizer quando ela começou a fazer esse setor de bordados? Quer dizer, o senhor começou a trabalhar na década de 50. Então, em 50, ela já estava fazendo o bordado. Se antes... O senhor sabe dizer mais ou menos quando começou? Veja bem, eu sei que quando eu vim para o bordado só estava com 10 máquinas. Era uma coisa bem assim, antiga, máquinas menores, né? Depois foi ampliando. Isso foi pelo ano aí que eu vim para cá, no ano de 56, que eu comecei em 53, mais 3 anos para até que eu atingi uma idade de maior idade, passei para bordados e era uma seçãozinha bem pequena. E ela começou a se ampliar, né? Com relação à seção do senhor, toda seção ela tinha um chefe, um administrador da seção, uma pessoa que fica observando todos os operários trabalhando de um modo geral? Sim. Quando eu comecei, o chefe do bordado era o Paul Leder, um alemão. Depois ele aposentou, passou para Hans Werner Hiedmann, que era um austríaco. E, mais tarde, quando eles também foram aposentados, passou para mim. Foi o responsável pela seção de fabricação. O senhor? Eu fui chefe. Que legal, hein? Seção de bordados. Até a época da minha aposentadoria, fiquei como chefe de seção de fabricação, seção de bordado, administrando também a de Saurer, porque eu tinha um bom conhecimento.
porque eu fui na Suíça, como eu disse antes, fazia o curso dessas máquinas, e esse conhecimento eu passei para colegas mecânicos daqui, para poder dar manutenção, manusear as máquinas. Agora, uma coisa que eu gostaria de saber sobre o salário. Quando vocês ganhavam por produção, né? Produção. Não tinha, quando você era admitido, tipo assim, como hoje, você assina na carteira um salário. Não, você tinha uma produção e, se você fizesse aquela produção, você receberia o salário de acordo com o que você produziu, não é isso? Isso aí seria um caso para funcionários, assim, trabalhadores comuns, né? Mas para a pessoa que chefiava, você tinha um salário fixo. O chefe tem. Mas quem trabalha em produção... Não, ali, cada máquina tinha um marcadorzinho, um reloginho, que quanto mais tempo ela trabalhava, mais o número passava e melhor ele ganhava. Então, aí havia o interesse a máquina não parar. E passava fio com rápido, ela... Mais tarde modernizou, quando dava um sinalzinho que faltava um fio, a lâmpada acendia, a pessoa corria lá e passava, porque ela parava. Para ter mais produção e ter o melhor salário, né? Quanto mais trabalhava. Então, quanto mais você produzisse... Seria um salário por produção. Existe, assim, sempre uma conversa em Friburgo, que as indústrias de Friburgo, os chefes eram todos estrangeiros, que não davam oportunidade aos brasileiros. Mas isso ali, pelo que eu percebi, é muito em função da capacitação mesmo, porque você tomar conta de uma seção de bordados é uma coisa muito complexa, que poucos tinham conhecimento. E, geralmente, esses chefes de seções, eles vinham de outros países, porque eles já conheciam, né, a tecnologia. É isso? Exatamente. Dificilmente nós tínhamos um brasileiro na frente, né? Sempre era uma pessoa estrangeira, que tinha um conhecimento daquele setor, né? E eles também, aquele negócio, eles não queriam passar o conhecimento para brasileiro, porque... Não queria passar? Não, eles seguravam. Você só sabia fazer aquilo que estava ali de imediato, mas a tecnologia, de um modo geral, da máquina, ficava assim... Ficava meio... como assim, escondia um pouco, né? Entendi. Então, tinha uma arte de fazer... vamos falar, a função de bordado através de uma esteira, tem um papel chamado papel jacquard. Então, tinha cheio de furinhos, e aquilo ali era, para fazer aqueles furinhos, a pessoa era um pantografista. E só tinha esse curso lá fora. Eles vinham para cá, mas as pessoas se abafavam, não queriam passar isso. Isso daí é pegar o... Eu tive muita, assim, sorte, porque tinha uma pessoa e qual eu estava junto, auxiliando ele na pantógrafa. Ele era o pantógrafo e eu não sabia. Mas eu ficava observando e ele recebeu um contrato, uma firma na Venezuela, para ir embora, e ficamos sem. Então, a fábrica resolveu, já que eu tinha pouco conhecimento, ele passar o conhecimento para mim, falando de Oswaldo Lehrer. Ele passou o conhecimento para mim, eu querendo aprender, né? Eu aprendi a ser um pantografista, razão pela qual eu me adaptei e fui mais tarde, fui à Suíça para adaptar também a um novo sistema, que é o sistema Saurer. Só para entender o que o senhor está explicando, é pantografista que o senhor falou? É pantografista, você a arte de pantografar. Por exemplo, o desenhista faz o desenho da renda, você tem que traduzir aquilo por um papel de jacquard cheio de furinhos que corresponda àquele desenho. É isso? Veja bem, a gente tinha um amplificador, a gente pegava um freguês, te interessou, vamos falar que sua blusa tivesse uma florzinha. O senhor tem um desenho de uma flor. Então ele queria aquilo ali. Então nós pegávamos aquele desenho, botávamos no amplificador, ampliava aquilo, fazia um desenho 6 vezes maior assim, do que o original. Desse desenho, a gente passava então pelo sistema de pantógrafo para fazer furinho e dava uma redução de 6
para sair o bordado exatamente como estava ali. É muito difícil fazer isso, hein? É uma técnica, né? É uma técnica. E a máquina lê esse a papel, máquina tinha um né? som de agulha no A máquina automático, só conforme lê... ela entrava nos furinhos, ela ia jogando, Ela lia, ela entendi. para um lado, para o outro, parava, fazia, o pregador furava, a agulha vinha... Quer dizer, então, que o senhor Valcir, tudo o senhor foi aprendendo, observando, né? Com exceção dessa capacitação que o senhor teve na Suíça, né? Para um novo maquinário, mas para chegar onde o senhor chegou, o senhor só observava. Veja bem, eu como brasileiro, a gente brasileiro não tem negócio de esconder muito não, né? Eu dei aula ali onde que é o refeitório hoje, para grupo, para aprender, mostrar o sistema próprio, e eu não podia fazer sozinho. 20 máquinas, depois mais 6 máquinas adquiridas depois da aula, era muita coisa. E eu então passei a chefiar, eu não podia mais trabalhar. Eu tive que passar meu conhecimento para outro. Inclusive, passei conhecimento mecânico, porque nós tínhamos um sistema Plau, que é um automático orgânico, e o sistema suíço é como se fosse um reloginho. Fazia um trabalho com mais perfeição e com muito menos espaço. Eu tive que passar esse conhecimento para colega meu de trabalho. E tinha assim, muito rigor nas sessões? O pessoal fala que os alemães são muito rígidos, muito difíceis. Muito difícil. O diretor, o primeiro diretor, foi na época que eu comecei, lá em 53, ele era o pai do atual, era o atual diretor. Ele, naquela época, dificilmente a pessoa tinha calçado, como nós temos hoje, de uma borracha que era macio, mas ele adquiriu um que tivesse uma borracha para ele andar sem ninguém escutar. Então, vocês usavam o quê? Tamanco? Era tamanco, né? Quando vinha para trabalhar, era plac, 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 plac. Era uma barulhada. Está na hora de ir para a fábrica. Como é que era acordar às 5 horas da manhã e calçar um tamanco? Menina, era muito gelado, porque Friburgo, naquela época, era mais gelado do que hoje. Friburgo, naquela época, a gente pega de manhã, nessa época do inverno, tinha gelo mesmo. Hoje não faz mais frio, passa uma ondazinha, mas olha, como nós estamos aqui no inverno. Antigamente não tinha isso não, era frio mesmo. Então a gente vinha, se acordava de manhã e vinha para cá com, às vezes, até cobertor. A gente rolava para poder vir. É isso que eu estou imaginando, porque é muito frio, né? Muito frio, era muito frio. E aí vinham de tamanco, aí incomodou a direção, aquela barulhada de tamanco. Mas fazia uma barulhada igual animal no... Pelas ruas também, né? Todo mundo escutava, você já ouvia também. As pessoas estavam em casa. E aqui em Friburgo, que tinha muito aqui, fugindo um pouquinho da nossa coisa, era sapo. Menina, como que tinha sapo. Esse pai do diretor, que era Innes. Richard Innes. Não, Richard Innes foi o pai, e tem o Richard Innes filho. E tem o Innes, que é o pai desse Richard. Richard, né? O senhor conviveu com ele, né? Sim, com o pai. Eu conheci o pai também, o diretor, né? Foi o atual diretor. E então, certa vez, quando uma pessoa, logicamente, em todo o setor, é proibido o uso de cigarro, né? E ele andava devagar como diretor, o pai do que era o atual diretor. Ele pegava um balde d'água e jogava quando tinha um banheiro, que o banheiro era diferente de hoje, né? Era todo aberto em cima. A pessoa ia no banheiro para fumar, escondia, mas essa fumacinha, o cheiro, né? Aí ele pegava aquele balde. Evitar acidente também, né? Evitar acidente, logicamente, que um cigarro dentro de uma indústria é um perigo. Isso, ainda mais uma indústria têxtil, né? É um perigo, porque ali nessa parte aqui da fábrica, nós tínhamos ali o depósito de algodão, chegou a pegar fogo algumas vezes. Teve incêndio, Teve princípio de incêndio, né? Princípio, né? A gente não se sabe a causa, mas
provavelmente depois provocado por cigarro. A pessoa às vezes fumava escondido. A instalação de indústrias têxteis em Nova Friburgo provocou uma significativa imigração ao município de famílias vindas de cidades vizinhas, como Sumidouro, Cantagalo, Duas Barras, Cordeiro, entre outros, para trabalhar nas fábricas. O distrito agrícola de Amparo ficou esvaziado, pois os filhos dos agricultores abandonaram a lavoura para trabalhar nas indústrias.
Já os lavradores do distrito de Conselheiro Paulino transformaram seus sítios em loteamentos, vendendo lotes aos operários das fábricas para a construção de casas. No bairro de Olaria, os sítios igualmente foram loteados para a edificação de residências. O senhor morava numa das casas da Vila Arpe, né? Isso. E qual era o perfil do funcionário que morava numa das casas da Vila Arpe? Porque eu já ouvi falar que, geralmente, eram aqueles funcionários técnicos que poderiam ser chamados a qualquer momento para algum problema, é isso mesmo? Exatamente, era isso mesmo. A pessoa era escolhido devido à função que ele exercia. Então, eles procuravam colocar mais próximo à fábrica. Vamos falar, quando tratava de chefe de seção, eles tinham casa aqui, onde que tem o estacionamento agora ali, aqui nesse espaço ARP, ali tinha umas casinhas ali, somente pessoas chefe que moravam ali. Então e funcionários que tinham função de destaque, vamos falar assim, precisava estar sempre presente, morar na Vila Arpe, que era Vila Operária na época. A 12 minutos a pé da fábrica, foi construída na Chácara do Conselheiro, no bairro de Olaria, a Vila Operária. Eram 80 casas de 1 e 2 quartos, com sala, cozinha, banheiro e quintal. Algumas eram ocupadas preferencialmente por operários cuja atividade recomendava residirem o mais próximo possível da fábrica. Neste local, atualmente, encontra-se o condomínio Vila das Flores. As casas, aparentemente apenas uma, eram na realidade 2 residências geminadas. Visitamos uma das poucas residências que restaram. Um dos lados desta casa ainda se encontra preservado. As residências foram demolidas após a enchente de 2011, que danificou quase todas elas. A residência de Carlos Alberto, aposentado da fábrica, foi objeto de algumas alterações. A mãe de Carlos Alberto veio do Valão do Barro, distrito de São Sebastião do Alto, para trabalhar na fábrica, onde conheceu o marido. Residiram na Vila Operária, deixando este registro. Seu Carlos Alberto, em que ano o senhor entrou na Rendas Arpe? Entrei em 16 de abril de 66. 66. O senhor lembra assim, a idade que o senhor tinha? 14 anos. 14. Era a idade mínima, né? Uma idade mínima. E o senhor entrou em que função? Eu entrei na manutenção, depois passei para uma seção onde fiquei definitivo. Setor de acabamentos, fazia todo acabamento de borracha, essas coisas. Estava com tratamento de diversos tipos químicos, ácido fúrico, amônio, clorotene, benzina, cascola, cola da Bahia, parafina, trabalhava com tudo isso. É mais essa parte de acabamento de rolinhos para dar melhor a qualidade ao fio, de algodão. Porque sem fazer esse acabamento, a qualidade não seria boa. O senhor trabalhou a vida toda na Rendas Arpe? A vida toda, 37 anos. Foi o seu único emprego? Um único emprego. E o senhor se aposentou lá? Me aposentei lá. Tenho orgulho de ser aposentado lá. Uhum. E o senhor reside em uma das casas da Vila Operária, que ele chamava, né? Vila Operária. Antiga Vila Operária. Não fala Vila Arpe, não, é Vila Operária. Que eu falava antigamente era Vila Operária. Vila Operária. Como é que foi? O senhor, assim, quando o senhor conseguiu um local assim na residência? É porque minha mãe morava aqui, entendeu? E depois ela se aposentou, ela teve que sair. Como tinha uma casa na Popular, ela mudou para a Popular e eu pedi a casa na fábrica para poder ficar morando. Os seus pais trabalharam também na Rendas Arpe? Trabalharam. Há quantos anos o senhor mora aqui na casa da Vila Operária? 72 anos. Eu falei 72 anos, porque eu nasci na casa 7 e vim aqui para cima com 4 anos, 3 a 4 anos. E nunca mais saí daqui. Estou aqui esse tempo todo. Quantas casas tinham na Vila Operária? Eu calculo que tinha 86 casas, porque é tudo germinada, né? Uhum. São 86 geminadas, então isso dá o dobro, porque cada casa moravam 2 famílias. Justamente.
E uma tinha um quarto, outra tinha dois, como é que é? É conjugado, mas só que tem que uma tinha 2 quartos e outra tinha um quarto só. Porque muitas vezes a família era menor, aí escolhia aquela de um quarto só. Ou solteiro também, Solteiro, né? justamente. Solteira. Porque muitas pessoas que veio da roça, então a fábrica era funcionário já. Aí a fábrica cedia a casa para essas pessoas que estavam necessitando. No período que o senhor morou na Vila Operária, como é que era a convivência? Como é que era a rotina da... Era ótimo, excelente, não pode reclamar, porque era família. Vocês todos aqui, né? Era uma família mesmo. Se reuniam no final de semana? Não reuniam, mas o problema é o seguinte, a gente vivia com todo mundo, mas cada um na sua casa, mas se precisar de alguma coisa, nós estamos prontos a ajudar. E final de semana todo mundo se juntava na recreativa? Não era final de semana não, era direto, semana toda. Porque era futebol de campo, era futebol society, era futebol de salão, era sauna, era baile, então quando tinha baile era então não era direto. só final de semana não, durante a semana, direto, né? a semana. O recreativo funcionava direto. A residência vocês pagavam uma taxa, mas muito pequena. Pagava muito pequeno. Na época até a fábrica falava que vou dar casa para você morar, mas com intenção de você conseguir alguma coisa na frente. Que não era definitivo, tinha toda a razão, né? E depois, quando o senhor se aposentou, o senhor fez uma oferta para a fábrica para comprar Não, casa? a fábrica que fez, o novo dono, doutor Jerônimo, nós procuramos saber se tinha interesse em vender as casas e deu positivo, que tinha interesse de vender. E é onde que interessou. O senhor conseguiu comprar? Graças a Deus, foi o meu sonho. Esta casa da Vila Operária tem uma sala, 2 quartos, cozinha e banheiro. A sala foi alterada para ampliar o seu espaço. Esse local aqui era uma parede, a sala não era isso tudo. Era aqui uma parede, né? E a porta era aqui, assim, aqui. E esse pedacinho, aqui assim, era uma varandinha, que acompanhava a varandinha, nesse teto mesmo, viradinho assim, mais baixinho, né? Aí, como a sala era muito pequenininha, a gente desmanchou, colocou uma janela, né? E aumentamos assim a sala. O quintal desta residência é imenso, mas nem todas tinham o mesmo tamanho, algumas com a área externa menor. Em março de 1962, foi criada a Escola-Fábrica da Rendas Arp. Funcionava dentro da Vila Operária e oferecia gratuitamente formação para os filhos dos funcionários de 1ª a 4ª série em 2 turnos, manhã e noite. Na escola, estudavam em média 450 crianças. A Rendas Arp, em parceria com o governo do estado, mantinha ainda em Rio Grandina a escola Ana Arp, homenagem à esposa de Júlio Arp. Junto à Vila Operária funcionava o Recreio Rendas Arp com sede social, quadras de basquete, voleibol, futebol de salão e raquetinha, pista de atletismo e de malha, campo de futebol e banho turco. As partidas ocorriam entre as sessões, a exemplo de cartonagem versus fiação. A Olimpíada dos Industriários de Nova Friburgo, instituída em 1972, movimentava a cidade. Durava mais de um mês e as competições iam desde o atletismo até jogo de xadrez.
convivência de vocês na Vila Arpe. Eu acho interessante, vocês, final de semana, né? Todo mundo trabalha no mesmo local de trabalho, mora no mesmo local. Como é que era essa convivência de vocês? Lá tinha que viver bem, né? Se vivesse mal lá, se a pessoa desse queixa aqui na fábrica, dava problema. Aí sai de manhã, um conversa De com o manhã outro. tinha recreativa da fábrica, tinha recreativa da fábrica. Geralmente reunia-se quase todos daquele setor ali, então era quase todos, e mais os de fora que vinha. Então, já mas vou quem falar. morava ali, quem morava na Vila Arpe, se reunia praticamente na recreativa. Então, vou falar então da recreativa, né? Eu queria primeiro saber um pouquinho dessa convivência de vocês todos juntos ali na E vila, como né? morador também era quase todo mundo, Era a amizade família, era boa. Tudo era uma família só. E aí vocês iam para a recreativa. O que tinha na recreativa? Ah, tinha tudo, tinha campo de society, salão, futebol de salão, society, um clube de baile, né? E tinha um barzinho que a gente... Sauna, Tinha sauna, de um bar, que a malha, gente... pista de corrida. Tinha pista no Tinha campo. de Coisa malha? mais linda da Jogava fábrica. malha? Você jogava muita malha na época, né? Tinha campeonato de malha. Tinha campeonato. Campeonato de malha das fábricas, entendeu? E tinha as Olimpíadas, que foi a coisa mais linda do mundo, foi as Olimpíadas. E como é que eram esses jogos? Eram muito disputados? Isso aí era a coisa mais linda que tinha. O xodó das Olimpíadas era o cabo de guerra, que o doutor Richard torcia para ele. Era o doutor Richard torcendo para o cabo de guerra daqui da fábrica e Frederico da Água, o cabo de guerra lá. Porque lá na Água também, era aqueles homens tudo fortão que trabalhavam na fundição, né, com aqueles bração grandão, o trato era brabo, era feio de se ver. Mas a sorte da renda é que a corda foi feita aqui na fábrica. A corda do cabo de guerra. Era a corda grossona. Aí o pessoal treinava à vontade, já sabia o jeito de pegar a coisa. Né? Aí olha era uma só, disputa, hein? era uma disputa cerrada da renda com a água. Mas da renda sempre ganhava. Então, a parte mais disputada era o cabo de guerra. Era o que dava mais, tinha mais torcida. É, né? Tinha mais torcida. Esse jogo dos industriários era feito num mês específico ou variava assim, durante um ano? Tinha um mês Não, certo? acho que tinha um mês certo os jogos industriários. E era todas as firmas de Friburgo, né? É. Todas as firmas. Então, vamos ver quem participava? Rendas Arpe, AGA, IPUF, LO, que mais? Torto, Água, Sinimbu. Torg, Vitoplast, Tinha Mitoplast ainda, tinha a Ivega, tinha... San Agulha, Juan, Torg. a Torta, a antiga Torta, São Juan, Duas Pedras, Vega. As modalidades, cada uma era num local, né? Por exemplo, você falou que o cabo de guerra era na praça. era na praça. A maioria no centro turismo, Pra o cabo de mostrar, guerra era né? ali. Já Corrida era no Friburguense, corrida de 5.000 metros, 200 metros, 400 metros, era do Friburguense, era na renda lá, na recreativa O da início renda. foi na Renda, as corridas depois Aí, passou pro- arremesso de peso, de dardo, de martelo, era tudo na Arpe, lá, que lá tinha o lugar certinho dos arremessos. Né? Era tudo lá. Certo. E tinha natação, Natação, que eu saiba, não. futebol? Futebol tinha. Tudo. Tinha. Futebol também estava dentro Futebol das de salão, Olimpíadas. futebol de campo, futebol society. É tudo das É, Olimpíadas. a maioria daquelas modalidades, né? Malha, sinuca, Malha, sinuca. Ué, sinuca entrava também? entrava também. Malha, No final, sinuca. no início não tinha sinuca não, mas depois Depois teve. apareceu. E a premiação era qual? Não, a premiação era festa, né? Era a medalha, né? Não, era só medalha, medalha. A medalha. premiação não tinha cifras não, era só medalha. Tinha dama, jogo de dama, Ah, também tinha dama. Tinha. Xadrez não tinha não, né? xadrez, acho que não. Teve com haste. Ah, teve. Chegou a ter com Mauro haste. Acha, Né? isso é. Chegou a ter onde Chegou a pôs ter xadrez xadrez também, na né? CEF. Ah, tá certo. Mas no finalzinho também, no início não tinha não, só no final que... E eram quantos dias os jogos dos industriários? Era um final de semana? Só 2 dias, sábado, domingo? Não, mas levava tempo, levava mais de mês. Ah, então Não, ficava um mês. tô falando o tempo ou os dias. Não, então era um mês e, obviamente, era só no final de semana, né? Não, Olha, no meio de semana. tinha jogos lá na Filó, na renda. Aí, por exemplo, sinuca era na Filó, que tinha as mesas lá na Filó. Então, por exemplo, vocês podiam correr durante a semana os jogos? Aí o funcionário era dispensado. Não, era só final de semana. Eles faziam um balanço sobre os atletas. Os atletas que participavam, eles tinham um horário, eles trocavam de horário. Amanhã tem salão, amanhã tem society. Aí, aquele que jogava society, se trabalhasse no horário, trocava com o outro.
que não jogava, mas fazia essa jogada, Entendi. entendeu? Futebol, agora corridas, era só final de semana. Corrida era domingo, só no domingo. É. E esses jogos dos industriários, eles ficaram assim, mais ou menos quanto tempo? Durante ficava mais de muitos mês. anos? Não, durante, por exemplo, ele terminou, vocês lembram mais ou menos uma data onde deixou de ter os jogos? A média era 2 meses, mais ou menos. Eram os 2 meses de Era 2 disputa. meses A de- média era os 2 meses de disputa. A média. Nossa, era bastante tempo. Porque hein? tinha firma que trabalhava, participava de todas as modalidades. Tinha uns que, quando a firma era pequena, participava de pouca coisa, mas tinha outros que era mais modalidade, né? Então participava de tudo. Então o período mesmo era de 2 meses. Agora eu queria saber o seguinte, até quando terminou o jogo dos industriários? Aí não sei Quando não. terminou, quando Não acabou, estava assim, agora não tem mais os jogos, você sabe dizer? 95, 96 terminou o jogo. Os jogos, né? Acabou. Depois tentaram voltar, acho que foi 96, por aí. Foi no final de 90, 96, 97, acabou. A direção da Rendas Arp, compreendendo o crescimento urbano e o tráfego intenso de veículos entre o centro da cidade e os bairros de Olaria e Cônego, não criou obstáculo ao pedido do prefeito Heródoto Bento de Melo de desapropriação de uma área no lado oposto ao Parque Industrial. Foi necessária também a demolição de 5 residências e do pavilhão de refeição da fábrica. A demolição do pavilhão teve início em 13 de junho de 1965. A nova avenida passou a se chamar Conselheiro Júlio Zarpe. A intenção era iniciar de imediato a construção de um novo edifício social. Porém, investimentos no setor de produção adiaram este projeto por alguns anos, funcionando o restaurante em instalações provisórias. Em junho de 1980, finalmente foi inaugurado o edifício social Conselheiro Júlio Zarpe. No primeiro pavimento ficava o vestiário feminino com armários individuais, lavabos sanitários, duchas de água quente e fria. No segundo pavimento, o setor masculino com as mesmas instalações do feminino, além de uma área de lazer. No terceiro pavimento ficava a cozinha industrial e 2 salões para as refeições. Um deles para os operários, onde eram servidas refeições em bandejas, conhecido como bandejões, e outro salão para as chefias, servida em pratos. Mas a refeição era a mesma. As chefias pagavam mais por ser servida em pratos e por garçons. O restaurante poderia atender de uma só vez 620 pessoas. Cobrava-se um preço simbólico por este serviço. Como a avenida tinha um intenso movimento de veículos, foi construído um túnel de acesso entre o edifício social e o parque industrial para evitar acidentes na circulação dos funcionários. A Rendas Arp operava em 3 turnos de trabalho. A cozinha atendia 3 horários de almoço, 2 de jantar, 2 para a ceia noturna e 2 para o lanche matinal. O lanche da manhã era servido tanto aos funcionários que iniciavam o turno como aos que concluíam o seu expediente de trabalho. O refeitório mantinha-se em atividade durante 24 horas. Este espaço se transformava em salão para as festividades da empresa.
cilindros à prova de bala e com um moderno sistema de alarmes. Aqui também ficam os relógios de ponto. Numa demonstração da disciplina que rege a empresa, todos, inclusive o diretor, marcam o seu cartão de ponto. Este é o portão por onde passam os caminhões e veículos de carga em geral que trazem ou levam mercadorias. Uma balança especial pesa os veículos tanto na entrada como na saída. Vamos agora conhecer de perto um pouco do funcionamento de algumas máquinas que fazem artigos admirados no país e até mesmo no exterior, por sua beleza e qualidade. Para a fabricação de bordados, a Rendas Arp compra tecidos de vários fornecedores. Máquinas especiais executam lindíssimos bordados de alta qualidade. Estas máquinas de bordar são antigas, todas, porém, foram modernizadas e produzem sem parar. Aí você vê tecidos sendo bordados. Estas são moderníssimas e gigantescas máquinas de bordar Zauber suíças. Todos os bordados produzidos passam por uma rigorosa e cuidadosa revisão. As falhas, quando acontecem, são imediatamente rebordadas. O acabamento final dos produtos é feito nesta moderna tinturaria que, entre seus equipamentos, tem, por exemplo, a Ramosa, máquina que passa e engoma tecidos bordados. Este é o processo de tingimento de fios em conicais. Este é o processo de tingimento de malhas. Um bem equipado laboratório cuida do perfeito processamento dos trabalhos da tinturaria. Todo o vapor necessário ao trabalho da tinturaria vem destas enormes caldeiras que são abastecidas por lenha obtida de uma propriedade da fábrica. A fábrica de Rendas Arp, consciente da importância da preservação da natureza, tem um moderno programa de reflorestamento atendendo a todas as normas estabelecidas pelo governo. Uma das principais matérias-primas utilizadas pela fábrica é o algodão. Neste depósito, são armazenados em média 10.000 fardos de algodão que são comprados de diversos fornecedores em todo o país. Cada fardo pesa cerca de 200 quilos. Deste algodão, são fabricados vários tipos de fios para tecelagem e para malharia. Uma série de máquinas processa as fibras de algodão até transformá-las em fios. Vamos ver então como são fabricados estes fios. Aqui é a sala de abertura, com os abridores e limpeza do algodão. Esta máquina é um batedor. Estas são as cartas. Penteadeiras. Passadeira. Maçaroqueira. Filatórios. Conicaleiras. Open end. Retorcedeiras. É um longo e elaborado processo até chegarmos ao fio, não é mesmo? Como você se lembra, dissemos que a fábrica de Rendas Arp também produz fios de fibras sintéticas. E o processo é semelhante ao da fibra de algodão. A maioria dos fios, tanto sintéticos como de algodão, é vendida em conicais como estes. A expedição de fios é feita em embalagens de papelão. A fábrica de Rendas Arp é uma das maiores exportadoras de fios do Brasil. Diariamente, vários caminhões saem da fábrica carregados de produtos com a qualidade Arp.
Na década de 1960, Nova Friburgo possuía um parque industrial que empregava aproximadamente 7.000 operários. A Rendas Arp possuía 1.300 deste total, média que manteve durante muitos anos. Além das indústrias têxteis Rendas Arp, Puff, Ló, Sinimbu e Hack, havia as metalúrgicas como Aga, Torrington, Ferramentas FET e Vega, Eletromecânica, Ilgo Metalúrgica e a de plástico Mitroplast. Agora, com relação assim, à rotina da fábrica, as pessoas falam muito que o alemão é muito rigoroso e tal. Geralmente os cargos de direção eram de alemães, né? A diretoria, né? A diretoria. Agora, de chefia, não? Não, chefia tinha suíço, né? Tinha alemão, tinha outras raças, tinha... O seu Michel, o que era? Tinha húngaro, tinha belga, tinha... Bordado, o chefe era alemão, né? Fiação era A chefia maior, não é de carregar, não. A chefia de cada setor. De cada setor, era húngaro, alemão, tinha búlgaro, tinha... Geralmente eram estrangeiros, né? A maioria, no geral, chefia geral, a maioria era estrangeiro. Agora, então, isso daí era uma tradição da fábrica, né? Os chefes dessas seções seriam pessoas estrangeiras, né? Tinha que ter conhecimento, né? Porque eles eram... Eles Quer dizer, o chefe do bordado, por exemplo, ele veio como montador de máquina de bordado. Aí passou a ser chefe lá. Entendi. Ele não tinha nada de chefe, ele era montador das máquinas. Entendeu? Ele veio de onde? Da Alemanha, da Suíça? Ele era alemão. Da fiação, por exemplo, seu Willy Kern, daquela chefe lá, ele veio como montador também de filatório, na época. Acabou ficando. Aí acabou ficando sendo chefe. Né? E essas máquinas vinham, de um modo geral, da onde? Da Suíça ou da Alemanha? Tem filatório lá que era alemão, que era suíço, né? Os maquinários, a maioria que é tudo suíço. A maioria dos maquinários eram suíços. Suíços, né? E o pessoal fala muito que alemão é muito rigoroso e tal, tinha muito rigor. Vocês sentiram isso com relação à disciplina na fábrica? Havia isso? Não, tinha que ser disciplinado, né? Tinha que ser, né? Todo setor tem, né? Mas assim, havia excessos com relação a isso? Não. Nunca houve excesso? É aquele negócio, a pessoa, conforme o doutor Rich falou uma vez comigo, que a fábrica, falou comigo uma vez, a fábrica leva 20, 30 anos para confiar na pessoa, para perder a confiança no minuto. Então a pessoa tinha que fazer a coisa certa. Entendeu? Que depois que ele pegasse a confiança da pessoa, pronto, tinha tudo com a fábrica. Que a fábrica, o que você precisasse, tinha. Né? Se você precisasse de dinheiro emprestado, eu no escritório lá, conversava com o homem lá, o homem prestava o dinheiro para descontar no pagamento. Tudo certinho. Casa para morar, entendeu? Sempre ajudou. A direção era rigorosa, assim, rigorosa em termos de disciplina. Sim, claro. Como qualquer outro, mas rigoroso, assim, de escravidão, tipo escravatura. Não, eu perguntei se havia excessos, por exemplo. Às vezes... O excesso, por exemplo, o excesso da fiação, conforme falei. Não podia homem conversar com mulher. Era uma regra, Era uma regra. O homem não gostava. Já sabia. Não gostava. Se o chefe lá pegasse conversando, ele chegava da pessoa e falava, olha, fala o seguinte, vai lá na oficina, aconteceu comigo, vai lá na oficina, fala com o seu Leixo para botar uma advertência na sua ficha, que eu peguei você conversando com a menina. Aí tinha que ir lá e falar, seu Leixo, o seu Willy Kern mandou você botar uma advertência na minha ficha, porque ele me pegou conversando com a menina. Isso era num sábado. Na segunda-feira ele foi lá e perguntou ao chefe mesmo se eu tinha falado para botar advertência. Ele falou, então tá. Assim. Mas isso descontava o salário? Não, né? É só advertência. Só advertência. Certo. Agora, bom... E o ruim da fiação, não podia cair nada no chão. Eletricista, se caísse um pedaço de fio lá, uma pontinha de fio no chão, se ele pegasse, ele ia lá, chamava atenção. Porque tinha máquina lá, se aquela pontinha de fio desse tamanho, se entrasse na máquina, a máquina pegava fogo. Entendi. E fiação era perigoso. Então, nesse tempo ele era severo. Aonde ele estava trabalhando, ele ia passar lá para ver se achava um pedaço do plástico do fio. Se ele pegasse, se ele achasse, ele pegava aquela ponta de fio e ia lá na oficina procurar saber quem é que trabalhou lá naquele setor para chamar a atenção. Se eu quisesse ir ao banheiro, fazer um pipi... O banheiro tinha um livro de assinatura. Entendeu? Para a hora que você entra e a hora que você sai. Por quê? Se a pessoa quebrar alguma coisa no banheiro, a pessoa, pelo nome do caderno lá, sabe quem foi lá antes. Então, tem que ver. Aí você tinha que botar a hora que entrou e a hora que saiu.
Mas você, por exemplo, você está você está em frente à máquina, trabalhando, você sentiu vontade de fazer um xixi, você tem que se dirigir ao chefe da seção para ir no banheiro, ou você pode ir normalmente? Pode ir. Só que a chave fica com a pessoa. Na fiação ficava pendurada ali, né? Na fiação ficava pendurada. Então a pessoa olhava lá e pegava a chave e ia. Você ia normalmente quantas vezes você quisesse no banheiro. Isso aí. Mas tem que registrar a sua entrada e saída. Não, na fiação não. Agora na mecânica, carpintaria, oficina elétrica, a chave ficava com o almoxarifado. Para você ir do banheiro, você tinha que pegar a chave com ele. Tá. Mas ia ao banheiro a hora que quisesse? A hora que quisesse. Não tinha nenhum problema? Não. Porque a gente tem muitos mitos aqui que se falam. Eu não posso nem falar nada, sabe? Se fala muita coisa, que eram alemães, eram rigorosos. Não. E se fala muito sobre isso, né? Então eu queria muito saber dessas coisas assim. Eu não dia a dia, peguei o né? início, eu já entrei mais tarde. O início era mais coisa. Depois teve uma liberaçãozinha mais. O problema da fiação, lá o suíço lá, que ele era um chefe severo. E as meninas, todo mundo tinha medo dele. E quando ele chamava atenção, tinha pessoas que começavam a chorar, mulher começava a chorar. E ele falava, não adianta chorar, que lágrima não me comove. Entendeu? Porque ele era brabo, o homem era brabo. Nós estamos aqui conversando aqui, ele estava lá na portaria, lá fora, lá naquele portão grande lá, quando ele apontava lá, ele já começava, vê seu filho aí, vê seu filho. Todo mundo falava com o outro, vem um homem, vem o boné aí, que era o apelido de boné. Aí pronto, a pessoa, ó, aí já pior. Se ele pegasse, não tinha escapatória não. Um estudo de mercado realizado pela administração da Rendas Arp recomendou a extinção gradativa do setor de rendas, concluída em 1971, permanecendo a fabricação de fios de algodão, fibras sintéticas e bordado inglês, com desenhos elaborados no departamento de criação. No entanto, a modernização das máquinas demandava cada vez menos a mão de obra e a fábrica mantinha estabilizado o número de empregados, mesmo com o aumento da produção. Em 1980, contava com 1.300 funcionários, em 1981 com 1.384 e em 1986 com 1.250 funcionários. No auge de sua produção, funcionava até os domingos, com revezamento de turmas. Exportava para os Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Bélgica, Holanda, França, Áustria, Canadá e alguns países do continente africano. Na presidência do Grupo Arp, o genro de Julius Arp, Xavier Droshagen, foi quem o sucedeu administrando a empresa de 1947 a 1955. Sucedeu-lhe Edgar Arp, diretor-presidente no período de 1955 a 1996. A quarta e última geração na gestão da fábrica foi de Jerônimo Coimbra Bueno Filho, casado com a bisneta de Julius Arp, Ana Arp. Em 2002, a empresa continuava investindo em tecnologia de ponta. Era referência no mercado de fios e bordados, atendendo aos segmentos de moda, cama, mesa, banho, lingerie e lese. Foi contratado o suíço Marcel Lorly para dar treinamento aos operários para a utilização do novo maquinário. Na medida em que a tecnologia evoluía, a Rendas Arp diminuía o número de operários. Em 2006, possuía 650 funcionários. Investindo no segmento de moda,
foram contratados consultores italianos especialistas em bordados. A empresa firmou ainda parceria com estilistas famosos para fazerem uso dos bordados Arp em suas coleções. Desenvolvia bordados exclusivos para os segmentos de lingerie, sendo fornecedora da Valizer, Demilos, do Loren, entre outras. Ampliava suas vendas no exterior e iniciava a exportação para a América do Sul. Investia ainda em pesquisa na produção de variados tipos de fios, sendo reativada a seção de fio 100% algodão, segmento onde poucas indústrias atuavam. Os fios Panda foi um dos lançamentos utilizados em trabalhos manuais em tricô e crochê. Iniciando na venda de varejo, foi aberta a loja da fábrica em suas instalações. No entanto, não obstante todas estas estratégias, a concorrência com os produtos chineses inviabilizava a Rendas Arp, conforme declarou Ana Cristina Arp Coimbra Bueno, bisneta de Júlio Arp. Normalmente, de ano em ano, iam para Lyon, na França, ver as tendências e passar para cá. Então, conforme a moda evoluía, eles evoluíam com a produção também. E tinha um mercado muito grande aqui no Brasil. Antes, assim, da Rendas Arp fechar, quais eram os produtos que ela estava produzindo? Fios e bordados. Fios e bordados. Não era produto, nenhum deles era um produto não, acabado não. Vendia para terceiros. Por exemplo, um bordado para depois fazer uma cortina, sim, fazer uma... Sim, era matéria-prima, não era final. Não é nenhum produto final. Não. Ela terminou, então, dentro dessa linha? Terminou, sim. Quando deu aquela inundação, 2011, né? Foi. Então, tinha fardo de algodão até 20 quilômetros daqui. A fábrica ficou inundada com 1,5 metro de água. De água não, de lama. E estragou todas as máquinas. A gente tentou recuperar bordados, mas aí tinha uma outra condição. A vinda da China matou o mercado aqui. Porque com os nossos impostos e leis trabalhistas, o produto saía muito mais caro do que a China. Então, os clientes foram diminuindo. Com a vinda da enchente, não teve jeito de continuar. Certo. Quer dizer, foram esses dois fatores. E a enchente contribuiu ainda mais. Muito. Muito material. Perdeu tudo. Toda a matéria-prima. Tudo. Perdeu tudo. Inclusive as casas da Vila Operária, né? Também. Das 80 casas. Sim. Que eu conversei com algumas pessoas que moravam lá. Que moravam e a casa ficou... Todo mundo teve que sair. Todo mundo destruído, tudo destruído. A enchente foi mortal. Mas ainda que não houvesse enchente, a questão da concorrência com produtos chineses... Totalmente difícil de vencer aquilo tudo, que o governo favoreceu a indústria na China e a nossa que se virasse para acompanhar. Os encargos trabalhistas... Nossa, tudo, né? muito caro, muito difícil de competir. Quando fechou, todo mundo foi pagos, todos os direitos, tudo certinho, aí fechou. Quantos funcionários tinham nessa ocasião a Rendas Arp? Perto de 200, mas aqui já teve 1.400. Um flagelo climático ocorrido em 2011 em Nova Friburgo, o mais sinistro de sua história, com enchentes em diversos pontos da cidade e desmoronamento de prédios e morros, danificou o maquinário da Rendas Arp, bem como provocou a perda de toda a matéria-prima.
Estas circunstâncias levaram os proprietários da empresa a comunicarem o encerramento das atividades da indústria, justamente quando a Rendas Arp acabara de completar o seu centenário. Na ocasião, tinha aproximadamente 200 funcionários. De indústria têxtil para o centro comercial Espaço Arp. Quem vai falar sobre esta transição é Pedro Arp Coimbra Bueno, tataraneto de Júlio Arp. Pedro, como é que foi essa transformação da indústria têxtil para um shopping a céu aberto? E como é que foi essa tomada de decisão para essa transição? Então, a partir de 2005, por volta de 2005, 2006, a indústria nacional começou a receber uma grande enxurrada de produto asiático. E aí a gente veio acumulando prejuízo atrás de prejuízo, né? Então a gente decidiu reduzir a operação têxtil, e só que fez isso de forma paulatina, né, para dar menos impacto na cidade. Aí a gente contratou um estudo técnico-econômico para ver qual que seria a melhor viabilidade para o terreno e para os prédios, né? Então, por volta de 2011, a gente encerrou a atividade têxtil, só que a gente já tinha preparado, já tinha em mãos esse estudo que sugeriu a implementação de um empreendimento multiuso, né? E aí esse estudo foi a base para a gente elaborar um plano diretor, um master plan, para fazer o planejamento dessa mudança a longo prazo. Tá certo. E quantos metros quadrados a gente tem aqui de área construída? São por volta de 43 mil metros quadrados em 11 blocos. Em 11 blocos, isso. Né? E hoje, atualmente, assim, quantas empresas tem no Espaço Arp? Então, hoje a gente tem por volta de 160 empresas, né? E tem capacidade, para 2023, 2024, a gente pode chegar até 250 empresas. E a médio e longo prazo a gente não tem nem esse número ainda, né? Porque a gente ainda tem terreno para construir e pode ocorrer novos retrofits em prédios que hoje estão ocupados por indústrias, depósitos, que aumenta muito a capacidade de empresas instaladas aqui dentro. É muito gratificante para a gente ver toda essa mudança que está acontecendo aqui, né? Em especial ver que o friburguense e o turista estão abraçando o projeto e falar que aqui que a gente quer ser um ponto de convivência para as pessoas, né, onde a pessoa possa vir aqui resolver a sua vida, né? Ela vem, ela estuda, trabalha, tem uma boa gastronomia, vai no médico, enfim, tem quase tudo para resolver a vida aqui dentro. No Espaço Arp, existe uma preocupação com o descarte do que é consumido dentro do centro comercial. Letícia Pimentel é responsável pelo setor de sustentabilidade do Espaço Arp. Letícia, o meio ambiente atualmente está na pauta de todas as atividades, né? E você é responsável pela questão da reciclagem do material aqui do Espaço Arp. Como é que você faz esse trabalho? Tecnicamente, essa parte ambiental, a gente começou com o LASCPO, que é o Laboratório de Polímeros de Sustentabilidade da UERJ. Eles fazem uma consultoria para a gente, ainda fazem até hoje, mas a gente contratou eles para fazer um diagnóstico aqui das empresas do empreendimento, para entender o que era gerado, né, ambientalmente de resíduos. A gente entendeu, quando a gente contratou eles, de que esse era como começar nessa parte ambiental, né? Entendendo o que era gerado aqui dentro pelos locatários, para ver como que a gente poderia melhorar essa forma de gestão. E, na verdade, o nosso objetivo era dar infraestrutura para que cada locatário pudesse fazer melhor a gestão dos seus resíduos. Então, com esse diagnóstico, a gente conseguiu saber qual a infraestrutura que era necessária aqui dentro do empreendimento, e a partir de então a gente já começou a instalar isso, e agora cada vez mais a gente tem feito ações educacionais com esses locatários para estar apoiando eles, né, em como fazer essas ações com a gestão de resíduos. Inclusive pelo crescimento que vai ter, né, a médio e longo prazo, pelo que o Pedro colocou, cada vez mais
vai sendo produzido lixo aqui, né? Porque a tendência é quase triplicar, né? Isso, o número de logísticas que tem hoje, quer dizer, então é uma preocupação constante, né? Na verdade, quando a gente começou para agora, a gente já teve um aumento significativo e com certeza a tendência é aumentar mais, né? E aí, como a gente tem pontos de entrega voluntárias, a gente precisa estar olhando bem para esse ponto para que seja planejado, né? Uhum. Vocês entregam esse lixo aonde? Quem faz a logística nossa é a EBMA, né? Eles vêm uma vez por semana. Na verdade, a concessionária que tem no contrato, né, de fazer mesmo essa coleta. Então, a gente fez uma parceria com eles, de que com eles já fazem a coleta normalmente aqui diariamente. Então, uma vez por semana, eles fazem essa coleta seletiva. E a gente tem muitas parcerias para coletar resíduos que que a EBMA às vezes também coleta, mas que a gente já consegue mandar direto para alguém que faça a reciclagem, e de alguns itens que a EBMA não recicla, mas que aí a gente conseguiu agora fazer com que a gente consiga também absorver esses resíduos, inclusive para a população, né? Porque esses pontos de coleta seletiva são para os locatários, né? Primeiramente. Mas a gente agora com o ARP-Garten, a gente tem uma área lá que é do projeto Sustentarp, que é basicamente para ações educacionais em parceria com a OrganoKids, eles que fazem a gestão desse espaço cedido a eles. E a intenção lá é que a gente vire um centro de referência e também um ponto de coleta. Então a gente tem uma parceria, por exemplo, com a Lumiarina de coleta de vidros, que é aberto a toda a população. Então coleta só vidro e depois ele segue uma logística reversa e vai direto para a fábrica de vidros para ser reciclado, que é um item muito difícil, né, de conseguir a reciclagem dele. A gente tem parceria com o Rio Ecopets para tampinhas, a gente tem parceria com Ecomodas para banner, tem parceria com Reciclotron e diversas outras parcerias com óleo de cozinha, com gás de montanhismo, e cada vez mais a gente vem captando. A gente conseguiu agora uma parceria para cápsula de café, então a gente vem buscando assim para ser um polo de que a gente aceite o maior número de resíduos possíveis. E aí agora uma ação que a gente está fechando é de trazer escolas e aí mostrar para as escolas todas essas iniciativas, que é para elas verem na prática o quanto que é importante estar fazendo esse processo. Mas eu acho legal só pontuar também que, além dessa parte ambiental de coleta seletiva, a gente também tem ações assim como energia solar, reuso de água, então a gente também busca umas outras ações ambientais dentro do empreendimento. Que ótimo. Letícia, uma coisa também que eu acho importante no Espaço ARP é o centro de memória, né? Porque as próximas gerações não vão saber, vão entrar aqui num shopping a céu aberto, não vão saber que isso aqui foi uma grande indústria têxtil. E vocês têm esse centro de memória. Como é que é a receptividade das pessoas, principalmente as pessoas até de fora, né, que entram aqui, veem aquele maquinário, veem o que se produzia ou o que se produzia um dia aqui nessa fábrica? Como é que é esse retorno? Primeiro, assim, para chegar no centro de memória, como você está chamando, né, que achei até o nome bem legal, a gente, quando fez a área de sustentabilidade, a gente tinha essa parte ambiental, né, que é uma coisa que está muito em urgência, assim, né, que a gente sabe que não é mais o futuro, é o presente. E então a gente sabia que a gente tinha que começar a atuar mais forte nisso, dado um legado muito grande que a empresa e a fábrica já tinha, toda essa área, né, ambiental, mas também muito social e de pertencimento, né? A gente vê aqui muitas pessoas que vêm aqui e vários friburguenses, né? Meu pai, meu avô. Então a fábrica tinha essa coisa de pertencimento na cidade muito grande. Quando virou empreendimento multiuso, a gente diz que o retrofit já foi para manter um pouco essa coisa de pertencimento e também desse legado, um legado de empreendedorismo muito grande. Então, quando a gente montou a área de sustentabilidade, a gente falou, a gente tem que olhar para a área ambiental, sim,
Mas a gente também tem, a sustentabilidade, ela é você não usar mais do que né, deixar o mundo como você pegou ele, né? E então, quando você pensa nisso, a história está ali. Um centro de memória traz a lembrança de que no Espaço ARP funcionou durante um século uma das mais importantes indústrias têxteis do Brasil. Entrevistei a Nilson Barros, ex-funcionário da Rendas ARP e curador deste espaço. Nilson, você é curador aqui do Espaço ARP. De que ponto você partiu para poder fazer essa curadoria? Bom, o ponto de partida foi esse equipamento aqui, que é uma copiadora de cartão jacquard. Pedro, que é tataraneto. O Pedro, que é tataraneto do Júlio Arp, ele está, né, sendo um grande autor dessas transformações aqui, ele tinha esse equipamento aí em algum lugar, mas ele não tinha informações sobre isso. Então ele me mandou uma foto e falando, o que você sabe sobre essa máquina? Que eu estava querendo expor, né? Na primeira vez ela ficou aqui no corredor. E você sabe alguma coisa? E aí eu fiz um pequeno texto aí, coisa rápida, mandei para ele, né, expôs ali no corredor. E isso agradou, e aí surgiu a ideia de aproveitar, né, várias coisas, vários itens que ainda, né, estavam, né, por aí, guardados em algum lugar, e fazer essa história aqui, com essa memória. Já que ele não pôde guardar todas as, né, essas marcas eram muito grandes, não tinha como ter uma dessas aí. Então ele quis preservar. O ponto de partida foi esse aqui, foi essa máquina. Aqui a gente vê essa máquina, ela tem muito alta. Aqui trabalhavam 2 funcionários, né? Um em cima, outro embaixo. Não, na verdade, um funcionário ficava na frente, porque o bordado nada mais é que uma costura, tá? Então tem uma agulha com fio, tem uma parte de trás, uma lançadeira, onde faz a laçada, é uma costura, exatamente o sistema da costura. E só que, ao invés de simplesmente fazer a costura, ele desenha com essa costura, ele faz o bordado. Então, na verdade, era um funcionário na frente, nas agulhas, e outro que ficava atrás na parte de lançadeira. Então, não eram 2 funcionários, era um só que ficava na parte da frente, e o outro ficava atrás. Então, essa foi de 2 andares? Não, os 2 andares, ele próprio ficava só de pé, você tinha que subir, porque né, tinham 2 tecidos colocados e era simultâneo, eles bordavam simultaneamente. Esse cartão aqui que a gente está vendo é o quê? É o que a máquina lê? Exatamente, esse é o cartão jacquard, nós temos uma amostra dele aqui, tá? Que ele é perfurado, todo perfurado, e a cada sequência de furos, ele determinava um comando de movimento para a máquina. Então esse cartão, aqui é só uma amostra dele, esse cartão colocado na máquina, havia um leitor ali, né, que lia essa sequência de furos, e como eu falei, né, a partir desse movimento, quer dizer, a partir dessa sequência de furos, ela determinava o movimento que a máquina ia fazer, acima, da parte esquerda e direita, e aí o zigue-zague ia se completando e formando os desenhos. As primeiras máquinas tinham essa tecnologia? Nos primórdios do bordado, não, da fábrica sempre teve, né? Mas nos primórdios do bordado, né, as primeiras máquinas de bordar, aí não existia esse cartão jacquard, não. Isso aqui surgiu um tempo depois. Como é que era? Então, no início havia um pantógrafo, existia a máquina, ela não podia ser muito grande, talvez fosse um tecido só. E aqui no local, né, que está o cartão e que está o leitor, havia um pantógrafo. E um funcionário, um operador, né, devidamente preparado, usava um desenho, né, que é esse desenho aqui, que a gente hoje chama de ampliado. Então, esse desenho aqui, ele seguia, né, uma escala de 6 por 1. Então, quer dizer, ele era 6 vezes maior que o bordado seria no final. E esse operador simulava aqui em cima, né, de cada detalhe do desenho, esses movimentos que eu estou falando. E aí a máquina produzia esse bordado. Isso estou falando ainda, né, antes da invenção do cartão jacquard. Foi mais ou menos em que ano esse prato? De cabeça aqui, deixa eu ver, eu fiz esse texto aqui. Em 1898,
Voltando aqui. O cartão Jacquard, ele foi inventado em 1801, tá? O Joseph Jacquard, né? Mas só que não era para bordado. O cartão Jacquard era para tecelagem, tipo de coisa. Em 1898 é que Joseph Arnold adaptou esse sistema para bordado. Até então já existiam máquinas de bordar, mas sem cartão. E aí aconteceu isso que eu estou falando. O operador tinha que praticamente bordar todo esse desenho um por um. Quantas vezes bordasse no tecido, ele tinha que simular esse movimento da máquina, né? Quer dizer, imagina o zigue-zague do bordado, é o que ele tinha que ficar fazendo aqui. Isso, um pantógrafo lá. Quando esse Joseph Arnold adaptou esse sistema, né? Aí sim, eles separaram o pantógrafo da produção, né? Até o status dele, o levou, né? Quer dizer, ele era um operador de máquina. Depois ele foi com o setor de criação. E aí ele usava o mesmo tipo de desenho, mas ao invés de ele ficar lá produzindo, ele fazia uma única vez, porque cada movimento que ele fazia, ele se registrava nesse cartão. Cada movimento que ele tinha aqui. E aí, esse cartão produzido repetia aquilo inúmeras vezes, né? Quantas vezes fosse necessário na produção lá, naquele tipo de máquina lá. E aí tinha necessidade dessa máquina. Essa para quê? Por quê? Porque com o tempo, esse cartão ia ser feito de papel, um papel especial, mas ele se desgastava, entendeu? E era necessário tirar uma cópia dele. E essa aqui, a finalidade dela era unicamente isso, né? Tinha um rolo virgem aqui atrás, né? E o cartão entrava aqui na frente, e ela repetia toda a sequência de fugas. Se você colocasse esse pedacinho ali, ela ia fazer isso aqui quantas vezes fosse necessário. No início, a ARP era uma fábrica de rendas. Ela produzia rendas, não tinha bordado. A gente está falando uma outra especificidade da fábrica. A gente falou tem linha, produção de linha vendida para as indústrias, tem a renda, depois vai chegar no bordado. Então, só voltar para a renda. Então, a renda foi no início, né? Quando começou a atividade, o que produzia aqui era rendas. E esse nome ficou marcado na cidade. Mesmo depois que se substituiu totalmente a renda pelo bordado, eu acredito, com certeza não estava aqui, que tenha sido gradativo, mas houve um momento que rompeu, não tinha mais rendas e ficou apenas bordado nessa parte, né? Mas para a cidade toda, para gerações de quem trabalhou produzindo rendas aqui, a fábrica continuou sendo Rendas ARP. E ela até hoje, né, muita gente que vem aqui no Espaço ARP deve falar, eu vou lá na Rendas ARP, muita gente deve falar isso, porque gravou mesmo esse nome. Mas lembrando, isso foi o início, depois foi substituído por bordado, né? Foi substituído por bordado. Então, nós estamos numa isso aqui não isso aqui não é bordado, isso aqui é rendas. É a renda, era o tipo de material que produzia. Produzia a renda com o seu próprio fio, né? Que ela produzia, né? Ah, sim. Eu creio que sim. Olha, no início das atividades da ARP, talvez eles trouxessem essa matéria-prima toda, tudo, mas eu acho que depois de um certo momento, isso aqui devia ser 100% ARP, o fio produzido aqui, né, já que tem essa condição. Isso é renda de bril. Agora já moderno, né? Eu falei do pantógrafo no início da produção, quando ele era um elemento da produção. Depois, com a criação do cartão Jacquard, ele mudou de setor, ele mudou de status, né? E aí a gente tinha um setor de criação, desenvolvimento, que fazia esse material. Mas tudo começava aqui no papelzinho. Tudo começava desenhadinho à mão. Até hoje, eu acredito que a maioria das empresas de bordado ainda usam esse sistema aqui, né? Surge do tamanho original que vai ser bordado, tá? Mas, até chegar aqui já é a amostra fiel dele. Pode ver aqui o desenho, né? Tá fiel aqui. É o mostruário, né? A gente vê. Isso, é o mostruário, você ficava como representante, que é o que ele vendia. Esse material que depois ia ser ampliado, muito tempo foi assim, usava esse ampliado aqui.
ele tinha que ser, aqui nós não temos a amostra desse desenho ampliado, mas ele, né, normalmente, ele faria ele maior, 6 vezes maior, tinha que ser desenho bem grande, às vezes, muito grande mesmo, sabe? E para poder usar esse pantógrafo. Isso, por muitos anos, a maior parte da história do bordado, eu acho que foi assim. Mas a ARP já entrou na modernidade, né? Que já não precisava mais desse aqui. Ela usou por vários anos, mas depois, né, já vinha um sistema automatizado, já fazia o desenho, depois daquela fase ali, já fazia o desenho no computador, entendeu? E do computador, isso já podia ir direto para a máquina. Algumas máquinas não usavam nem mais o cartão, não usam mais o cartão Jacquard, entendeu? Então, para entender esse quadro, você colocou bem, você fez uma evolução. Exatamente. Ó, esse desenho aqui é de 1920, por aí. Deve ter uma data aqui que eu estou vendo agora, que fugiu a memória, mas está anotado em algum lugar. Por aí, 1920, esse desenho aqui, tá? Feito no papel. Isso, era do fotógrafo, tá? Aqui o mesmo sistema, um pouco mais moderno, porque aqui já era um papel transparente, que nessa época não existia, né? Já um cartão, né? Tá amarelo assim por causa do tempo, tá? E não era assim, era clarinho, né? Com o tempo ele foi ficando amarelado. Aqui já é um papel vegetal, já é mais moderno, desenho feito, né? Com regra, nanquim, tudo desenhadinho, também com o fotógrafo. Aqui já é uma impressão de um desenho, tá? Feito com plotter, tá bom? Então já não foi, esse aqui não foi desenhado à mão. Aqui, né? Também surgiu como aquele lá, pequenininho, e aqui foi o computador que fez essa plotter aqui, entendeu? Tudo isso aqui para o pantógrafo. Mas a ARP chegou a essa fase aqui, exatamente, a evolução, né? Agora, aqui no final, e até hoje é desse jeito aqui. Vamos dizer assim, um programa específico, tá? Para se desenvolver esse... Já feito no computador. Isso aí, tudo feito no computador. No Centro de Memória, a exposição de peças íntimas com bordados da Rendas ARP utilizados na confecção de lingerie. Agora, o senhor trabalhou a sua vida toda na fábrica, né, seu Calixto? Criou sua família. Era bom trabalhar na fábrica em Friburgo, né? Era o melhor emprego? Olha, igual a fábrica de renda, não tinha não. E outra coisa, naquela época, a pessoa que ganhava salário mínimo estava com rei na barriga. Entendeu? A pessoa falava, eu trabalho na fábrica de renda. Eu entrei com salário de menor. Sim. Metade do salário. Aquilo fazia uma festa. Dava um bocado da minha mãe, ainda sobrava. A pessoa que trabalhava, ganhava salário mínimo, falava assim, eu trabalho de carteira assinada, eu ganho salário mínimo. Acabou. Porque na época o salário mínimo foi feito por Getúlio, ele se baseando, marido, mulher e 2 filhos, pagando aluguel, fazendo as compras da casa, comprando roupa e sobrando dinheiro. Entendeu? Então era... Então, quer dizer, era bom trabalhar na fábrica, para o crédito também, né? Você e depois, tem uma carteira assinada, né? Você tinha o senhor falou mesmo que o salário nunca atrasou, né? Nunca atrasou. Sempre pagou certinho. E então isso para você ter crédito no comércio a fábrica é bom, fechou, né? A fábrica fechou, não teve uma pessoa que falou que a fábrica ficou devendo, pagou todo mundo. Não é igual a Eipu que está devendo até hoje, pessoal. Entendeu? Agora a renda nunca. Entendeu? A fábrica, quando começou aqui, vamos falar assim da minha época, vamos falar assim, era a vida para a cidade, né? Era um privilégio aquele que conseguia um emprego na fábrica, porque ele tinha assistência, né, de saúde, ele tinha alimentação, ele tinha seu salário, que na época era muito difícil. Então era vida para a cidade, né? Pena é que a coisa se desviou um pouco hoje, devido ao modernismo, mas a vida continua.